Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast da Livraria Top. Olá! Hoje a gente vai tentar abrir a caixa preta da educação no Brasil. Sabe quando pensamos em escola, geralmente vem aquela imagem da sala de aula, do professor, da lousa, mas por trás de cada aula existe uma filosofia, um jeito de pensar a educação. A nossa conversa de hoje é para entender exatamente isso. E olha, a gente mergulhou num material bem denso para essa análise. Tem desde artigos acadêmicos, como um de Celso Vasconcelos, que questionam o ensino tradicional, até os grandes documentos que organizam as escolas, como o Projeto Político-Pedagógico, o PPP, e a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. E achamos até um guia prático que tentou aplicar isso tudo no mundo real. A nossa missão aqui é conectar os pontos, sabe? Como é que uma grande ideia sobre o que é aprender se transforma, sei lá, numa aula de matemática na terça-feira de manhã? Vamos partir da teoria para a prática, tentando entender o que de fato orienta as ações de um educador no dia a dia. Vamos começar pelo mais conhecido, então, o cenário que a maioria de nós viveu, o método tradicional, que os textos chamam de expositivo. O professor lá na frente explicando e a turma em silêncio anotando. Pelo que o texto do Celso Vasconcelos aponta, qual é o problema fundamental aí? Porque, assim, parece que funcionou por tanto tempo, né? Então, a crítica de Vasconcelos é bem dura. Para ele, o problema central é o alto risco de não aprendizagem. Porque nesse modelo, o aluno é um espectador. O conhecimento é tratado como um pacote que o professor entrega e o aluno, bom, ele só recebe. O texto argumenta que isso tende a formar um homem passivo, não crítico. Espera um pouco. Essa é uma crítica bem pesada. Ele está dizendo que o método de ensino que a maioria de nós teve foi projetado, talvez, sem querer, para nos tornar menos questionadores? Exatamente essa é a provocação. O autor aponta para aquela clássica pergunta do professor: alguma dúvida? Segundo ele, na maioria das vezes, é uma pergunta formal, quase retórica. Se alguém não entende, a solução padrão é repetir a mesma explicação, talvez um pouco mais alto. A responsabilidade é transferida para o aluno que não presta atenção. E tem uma dimensão política aí, veja bem. Vasconcelos defende que esse modelo de discurso abstrato acaba favorecendo quem já vem de um ambiente familiarizado com esse tipo de linguagem, funcionando como um filtro social. Entendi a crítica, mas, sendo um pouco o advogado do diabo aqui, um professor com 40 alunos numa sala, um cronograma gigante para cumprir, esse método expositivo não acaba sendo tipo uma ferramenta de sobrevivência? Uma forma de garantir que, no mínimo, o conteúdo seja passado? Sem dúvida, e essa é a tensão real. A crítica não é necessariamente ao professor individual, mas ao sistema que o coloca nessa situação. Mas a proposta de Vasconcelos é justamente pensar uma alternativa, que ele chama de metodologia dialética. E a virada de chave é total. O conhecimento não é mais transferido, ele precisa ser construído pelo aluno. Ah, então o professor deixa de ser um apresentador de slides e vira uma espécie de guia de expedição. Ele aponta o caminho, mas quem tem que fazer a trilha é o aluno. Ótima analogia, é isso. Nessa visão, o aluno se torna um ser ativo. Ele precisa interagir com o conteúdo, com os colegas, com o professor, para que aquilo faça sentido. O conteúdo que o professor traz é a matéria-prima. Mas o conhecimento de fato só surge quando o aluno trabalha, reflete e reelabora essa matéria-prima. E como isso funciona na prática? Porque, assim, parece bem abstrato. O texto do Vasconcelos dá alguma pista? Sim, e é aqui que a coisa fica mais concreta. Ele propõe que o educador pense a aula em 3 grandes momentos. O primeiro é a mobilização para o conhecimento. A ideia é que não dá para começar um assunto do nada, sabe? O professor precisa criar um gancho, um desafio, algo que conecte aquele tema com a vida do aluno. Lembro de um professor de biologia que, antes de explicar a fotossíntese, trouxe uma folha murcha e uma folha viçosa para a sala. E só perguntou: qual é a história de cada uma? A gente ficou 1 hora debatendo antes de ele sequer usar a palavra clorofila. É disso que a gente está falando, né? É exatamente isso. Esse professor mobilizou vocês.
Ele criou um problema real a partir da realidade de vocês. O segundo momento é a construção do conhecimento. Aí sim, depois de fisgado, o aluno vai investigar a fundo com a mediação do professor. É a hora de analisar, de entender as relações, de captar a essência, como diz o texto. O professor não dá as respostas, ele faz mais perguntas, ajuda o aluno a decifrar o objeto de estudo. E qual seria o grande finale? O terceiro momento, a elaboração da síntese do conhecimento. Depois de mobilizado e de ter investigado, o aluno precisa organizar e expressar o que aprendeu de uma nova forma. Vasconcelos descreve o processo com uma frase que parece complicada, mas é genial. O pensamento se move do sincrético pelo analítico para o sintético. Ok, vamos traduzir isso, parece nome de banda de rock progressivo. Pense em montar um móvel. Primeiro você olha a caixa e tem uma ideia geral de como a estante vai ficar. Essa é a visão sincrética. Inicial, meio confusa. Depois, você joga todas as peças, parafusos e ferramentas no chão e tenta entender o que cada uma faz. Essa é a análise. E só então você começa a montar e, no final, não só tem a estante pronta, mas entende como ela funciona, por que cada peça está ali. Essa é a síntese, a nova visão completa e organizada. Fantástico. Agora fez todo sentido. Então, o aprendizado é esse processo de desmontar e remontar uma ideia na própria cabeça. Mas isso me leva a uma outra questão. Um professor fazendo isso numa sala é ótimo, mas como uma escola inteira adota essa filosofia? Não adianta ter uma ilha de inovação cercada por um oceano tradicional. Imagino que precise de um plano mestre, certo? Exatamente. E é aí que entra o famoso projeto político pedagógico, o PPP, que as outras fontes que a gente analisou exploram a fundo. O PPP é, em teoria, o cérebro da escola. É o documento que diz: esta é a nossa identidade, é nisso que acreditamos e é assim que vamos trabalhar. Ele virou lei com a LDB como um reflexo da redemocratização, com a ideia de que a escola deveria ter a autonomia e a participação da comunidade. Na teoria é lindo, mas as fontes deixam claro que a prática é outra. Uma das pesquisas que lemos diz que o sentimento de muitos professores é que o PPP serve apenas para preencher papéis e abarrotar gavetas. Por que algo tão importante vira só mais uma burocracia? Esse é o grande desafio, transformar o papel em prática. E os teóricos que estudamos dão algumas pistas. O próprio Vasconcelos sugere uma estrutura para um PPP que faça sentido. Ele divide em 3 partes. O marco referencial, que é a filosofia, o sonho, o ideal de pessoa e de sociedade que a escola quer ajudar a construir. Depois o diagnóstico, que é o pé no chão, a análise honesta da realidade da escola. E, por fim, a programação, que é o plano de ação para sair da realidade e chegar mais perto do sonho. Gosto dessa ideia de sonho, realidade e plano. Mas eu vi que outra autora, Marilda Schneider, pensa um pouco diferente, né? Sim, ela propõe uma divisão entre o que ela chama de elementos permanentes, que são essas grandes ideias filosóficas que não mudam todo ano, e os elementos transitórios, que são as ações práticas, os projetos, as metodologias que a escola pode ajustar anualmente. O ponto em comum entre eles é que não há uma receita pronta. A essência é sempre conectar uma visão de mundo a um plano de ação concreto, que seja a cara daquela escola específica. Mas aí surgiu outra tensão. Essa ideia de construir o PPP de forma democrática com a comunidade é fantástica. Mas e se a comunidade quiser algo mais tradicional? E se os pais chegam na reunião e dizem: olha, na minha época era só o professor falando prova e nota e eu aprendi. Quero isso para o meu filho. Como o PPP lida com esse conflito entre a vanguarda pedagógica e o desejo, às vezes, conservador da comunidade? Você tocou no ponto nevrálgico da gestão democrática. O PPP não é um documento de consenso, mas um espaço de negociação. O papel dos gestores e dos educadores é justamente fazer essa mediação, ouvir a comunidade, valorizar suas experiências, mas também apresentar as razões pedagógicas para tentar novos caminhos. É um processo educativo para a própria comunidade, entende?
Um PPP vivo é aquele que reflete essas tensões e busca caminhos negociados, em vez de ser uma imposição da direção ou um mero reflexo do senso comum. Faz sentido. Então temos o plano da escola, o PPP, que é a personalidade dela, fruto dessa negociação. Mas a escola não é um país soberano. Ela tem que seguir as regras do jogo nacionais, não é? Exato, e essa é a camada final de complexidade que uma das nossas fontes aborda. É a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. A BNCC é basicamente um documento que diz: não importa onde você estude no Brasil, do OIAPOC ao Chuí, existe um conjunto de aprendizagens e competências essenciais que você tem o direito de desenvolver. É uma tentativa de garantir mais equidade e um padrão de qualidade num país tão desigual. Aí é que o bicho pega, na minha opinião. Porque isso levanta a pergunta de $1 milhão. Como você casa uma regra nacional que tem que valer para uma escola particular de elite em São Paulo e para uma escola pública ribeirinha na Amazônia, com a identidade local e única que o PPP deveria ter? A teoria da complementariedade é bonita, mas na prática, o padrão nacional não acaba atropelando a realidade local? Essa é a tensão central. A ideia não é que um brigue com o outro, mas que eles joguem no mesmo time. Pense assim, a BNCC dá o destino final no mapa, o que precisa ser aprendido. Mas é o PPP que escolhe o melhor caminho para chegar lá, o como, passando pelas ruas do bairro que só aquela escola conhece, considerando o trânsito, o clima, a cultura local. O PPP é o que traduz a norma nacional para a vida real daquela comunidade. Uma tradução simultânea, então. Mas os textos mostram que essa tradução está longe de ser perfeita. Quais são os principais ruídos nessa comunicação? Os desafios são imensos. As fontes citam principalmente 3. A falta de formação dos professores para trabalhar com essa lógica de competências, que é bem diferente do foco em conteúdo. A falta de recursos básicos em muitas escolas para colocar em prática projetos mais elaborados. E a dificuldade gigantesca de adaptar um currículo que se pretende único à diversidade cultural absurda que a gente tem no Brasil. Mas nem tudo é problema. A gente viu um caso prático que parece ter funcionado. Em Francisco Morato, São Paulo. O que eles fizeram de diferente? Foi uma iniciativa muito interessante. A Secretaria de Educação de lá criou um guia, um passo a passo, para ajudar as 67 escolas do município a atualizarem seus PPPs, fazendo exatamente essa ponte com a BNCC. Não foi só um documento jogado de cima para baixo. Eles fizeram um processo de formação, com encontros, discussões com os professores e gestores. Ou seja, eles investiram em ajudar as pessoas a fazerem essa tradução. Mostra que com apoio e método é possível sair da teoria e fazer acontecer. Então, olhando para toda a nossa conversa, parece que a gente traçou uma jornada, né? Saímos da interação mínima dentro da sala de aula, com a crítica ao professor que só fala e a proposta de um aluno que constrói. Subimos para o nível da escola, que tenta criar sua própria identidade com o PPP, e chegamos no topo, na política nacional com a BNCC tentando unificar tudo. O fio que conecta tudo isso é uma busca talvez utópica por uma aprendizagem que seja realmente significativa para o aluno. Perfeito. E o sucesso de toda essa arquitetura depende de uma coisa: que o planejamento deixe de ser um ritual burocrático, um papel para entregar em março, e se torne um processo vivo e contínuo de reflexão. O PPP não pode ser uma foto bonita na parede. Ele tem que ser o GPS que a equipe da escola consulta toda semana, ajustando a rota, vendo se estão no caminho certo. Depende do engajamento real das pessoas em pensar a própria prática. O que nos deixa com um pensamento final para quem nos ouve? Vimos como todas essas estruturas são desenhadas, no papel, para criar uma educação mais crítica, participativa, que empodera todo mundo. Mas, pensando nas pressões do mundo real, turmas lotadas, salários baixos, a diversidade de alunos com diferentes necessidades numa mesma sala, o que é realmente necessário para que um educador vá além de simplesmente cumprir o programa e se engaje nesse trabalho diário, complexo e reflexivo de fato, construir o conhecimento em conjunto?